mas hoje nós vamos falar então sobre o mundo como separado de Deus, a humanidade separada de Deus. Quando a gente fala assim, a gente não deve ser como o mundo, o mundo quer dizer que a gente não deve ser como as pessoas do mundo, pecadores que pecam contra Deus e não têm nenhum compromisso com Deus. Nesse sentido, então, aqui a gente vai tratar da palavra mundo como o ser humano hostil a Deus, o ser humano rebelde, que é as pessoas do mundo, escravizada pelos poderes das trevas, como a Bíblia fala. Então, essa conotação de mundo perdido, ou mundo pecador, seres humanos pecadores, é muito expressiva na Bíblia. Na Bíblia está cheio de ilustrações, de palavras que falam do mundo, e o apóstolo João, o apóstolo Paulo, fala muito sobre isso. Então, nos escritos joaninos de João, nos escritos paulinos de Paulo, a gente vai encontrar muito sobre isso. Então, a gente vai ver vários textos que falam sobre isso, o mundo nesse sentido. Então, o mundo nesse sentido é a situação da humanidade perante Deus. Qual é essa situação? Essa situação de rebeldia, que não quer saber de Deus, vive só para si e não quer saber de Deus. Então, qual é a atitude que as pessoas têm em relação a Deus? Uma atitude de aceitação, de busca de Deus, buscar servir a Deus, ser um filho de Deus, ou de rejeição de Deus. Eu não quero saber de Deus, não me interesso com a fé. Essas são duas atitudes que as pessoas tomam. Então, tem várias passagens que falam dessas pessoas, desse mundo pecador, desse mundo que rejeita a Deus. Um exemplo é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Eu vou estar lendo todos esses textos. Se os irmãos quiserem acompanhar, tudo bem, mas se quiserem só apenas ouvir, que eu vou estar lendo, que eu já separei todos esses versículos aqui para a gente estar lendo e meditando neles. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, fala assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Está falando aí do mundo, que para o mundo as coisas de Deus é loucura. Então o mundo rejeita a sabedoria de Deus. Então a gente vê que esse mundo aí é o mundo pecador, o mundo que rejeita a Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Fala da loucura de Deus para o mundo. Para o mundo servir a Deus é loucura. É loucura você ir para a igreja, você dar um dízimo, é loucura. Você está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para as pessoas. Para o mundo é loucura você fazer sacrifícios para Deus, louvar a Deus é loucura. As pessoas não entendem. A gente vai ver vários textos que falam isso, que o mundo não entende as coisas de Deus. Esse mundo pecador está separado de Deus. Outro versículo que fala do mundo nesse sentido está em 2 Pedro 2,5, que diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então aqui nesse versículo fala que Deus não poupou o mundo da época de Noé, na época em que Deus mandou o dilúvio para julgar, para castigar o mundo ímpio. Deus não poupou o mundo pecador. 2 Pedro 2 também, 2 Pedro 3, no versículo 6, também diz que, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Esse mundo, está falando do mundo pecador, das pessoas que eram contra Deus. Também em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, na segunda parte do versículo, diz assim que por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Está falando que Noé, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé condenou o comportamento, as atitudes daquele povo que vivia naquela época, ou seja, do mundo daquela época. E também, outro versículo, Hebreus 11, 38, diz que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O
o mundo não era digno deles. De quem? Digno dos homens de Deus, dos profetas que viveram nessa terra, viveram para servir a Deus. Diz que o mundo, esse mundo pecador, não era digno deles. Então, aí só uns exemplos da palavra mundo. Então, o mundo refere-se à humanidade que é contra Deus, a humanidade que é hostil a Deus, a humanidade que é escravizada pelos poderes das trevas, escravizados pelo poder do inimigo. Então, esse é o significado básico. Lá em João, capítulo 1, versículo 10, os irmãos não precisam nem abrir, que eu vou estar lendo, os irmãos já vão saber do que se trata esses versículos. Lá em João, capítulo 1, versículo 10, fala que todas as coisas foram feitas por meio da palavra, por meio do Logos, aquele que já existia antes do mundo, que é Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, mas o mundo não o conheceu, aí no versículo 10. Como assim o mundo não o conheceu? O mundo não reconheceu quem era Jesus, não aceitou. Esse mundo era o mundo pecador, o mundo decaído. Jesus veio como a luz do mundo, João 8:12, João 9:5, para dar testemunho da verdade. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ali no capítulo 18 de João diz assim: Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. Então você é o rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus dizendo: todos os que são da verdade me ouvem. Então Jesus deu testemunho, ele veio para testificar da verdade. Então é através de Jesus que o mundo físico foi criado, tudo que existe foi criado. Mas o mundo de pessoas em pecado não aceitaram Jesus. A gente sabe que os judeus negaram Jesus, não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador. E hoje a gente sabe que muitas pessoas não aceitam e não creem em Jesus Cristo. Mas nós cremos que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus. E também João 14:17 diz que o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Só os que são filhos de Deus que têm o Espírito de Deus. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Somente os que são filhos de Deus podem entender o Espírito Santo, podem entender a verdade de Deus. Romanos 8:7 fala que a mente carnal, a mente pecadora, não pode se sujeitar à lei de Deus. Romanos 8:7 diz assim: a mentalidade da carne, o pensamento do mundo, é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode cumpri-la, nem pode fazê-lo. Então a nossa natureza pecadora não pode obedecer à lei de Deus, se não for pela graça de Deus. A palavra de Deus também diz que o mundo odeia a Cristo. O mundo também odeia aqueles que creem em Cristo, aqueles que são os seguidores de Cristo. Em João capítulo 15, versículo 18, Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiaram, antes odiaram a mim. E também em João 15:24, diz assim: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora que eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Então está falando que o mundo odiou a Cristo. O mundo não aceitou a Cristo, esse mundo que é pecador. E também em 1 João 3:1, o apóstolo João, lembra que eu falei que João e Paulo são os que mais tocam nesse assunto. Então lá em 1 João 3:1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o mundo não nos conhece, não aceita, porque eles não conheceram a Jesus e não aceitaram Jesus. E também, em 1 João 3:13, o apóstolo João dizendo para os cristãos: meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. Então Jesus já tinha avisado: se o mundo pecador, o mundo que não quer saber de Deus, rejeitaram a mim, saibam que esse mundo também não vão aceitar vocês. Esse mundo vai odiar vocês. Então, quanta gente a gente sabe que odeia os
cristãos, odeia os crentes. Você deve conhecer alguém que tem ódio, que tem raiva dos crentes, que não suporta, fala assim, não suporta crente. Então assim, tem raiva, né? Então Jesus já disse, né, já tinha predito que se o mundo odiou a mim, o mundo também vai odiar vocês, porque vocês vão me seguir, porque vocês vão se comportar da mesma forma como eu, porque vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Então, não é motivo de espanto se o mundo odiar